operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-presidente Bolsonaro e aliados é o tema da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arata. Olá, Dr. Kiyoshi, um prazer recebê-lo neste espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quiocha, a operação da PF, que tenta identificar aí os financiadores dos atos de 8 de janeiro, chegou ao ex-presidente Bolsonaro e seus ministros. As investigações procuram contrariar a tese de uma organização espontânea dos manifestantes, né? O que é defendido pelos investigados. Do que foi divulgado pela Polícia Federal, doutor Quiocha, e pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, é possível cravar que o governo Bolsonaro tentou um golpe de Estado? É muito difícil, né? Porque você não tem acesso ao inquérito, mas a grande verdade é que há uma clara perseguição política dele e de seus acompanhantes. Começou com a narrativa do cartão de vacina. Você está lembrado? O homem foi acusado de espalhar o vírus no mundo inteiro. Depois veio a narrativa lá de joias, né? Esquecendo que se governantes anteriores, quando deixaram o governo, carregaram caminhões de pertences do Tesouro Nacional. Depois veio a história da perturbação da baleia, né? Por causa da concentração lá no... E, finalmente, com suposta base na delação premiada do Mauro Cid, teria descoberto um plano de golpe de Estado, né? Haveria intervenção das Forças Armadas no Tribunal Superior Eleitoral para proceder novas eleições, né? E tudo mais. Agora, de concreto, não tem nada comprovado. Por quê? A apreensão da minuta do golpe, que eles chamam de minuta de golpe, na verdade é uma minuta de decretação de estado de sítio, né? Que existe não para dar o golpe, existe, isto sim, para a preservação da ordem democrática no país, quando há uma ameaça à ruptura dos princípios democráticos, quer pela movimentos subversivos, quer pela invasão da esfera de competência de um poder para outro, né? Então, aí é possível falar em intervenção militar. No governo Figueiredo, houve a chamada estado de emergência, que hoje está disciplinado na Constituição Federal como estado de defesa, que antecede o estado de sítio, né? Aí, no caso, a minuta iria diretamente para o estado de sítio, quando o presidente da República decreta depois de ouvido o Conselho da República, e tem que ser referendado no prazo de 24 horas pelo Congresso Nacional, caso contrário, desaparece, entendeu? Mas isso daí não se confunde propriamente com golpe de Estado, né? Doutor Quiocha, o senhor citou aí a minuta encontrada, né? A PF reuniu pelo menos aí 3 versões de minutas que revelam interesses golpistas. E qual o valor jurídico desses documentos, né, doutor Quiocha? Porque o primeiro documento, que foi encontrado em janeiro do ano passado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, não deu em nada, né? O que esperar agora dessas novas minutas? Pois é, mas essa minuta que a mídia está dando como se fosse uma descoberta que ensejou a deflagração da operação da Polícia Militar, na verdade é um documento datado de outubro do ano passado, não é? Então, o advogado do Bolsonaro conseguiu, provavelmente com consentimento do ministro Alexandre de Moraes, extrair a cópia desse documento que estava entranhado no inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes. Então, era um documento antigo, né, que foi usado só agora a pretexto de que a sucessão de fatos posteriores configurou um estado de que poder-se-ia dizer como preparação do golpe, né? Mas, isoladamente, isso daí não tem valor nenhum, porque se trata de um documento antigo, né?
Doutor Quiochi, as imagens divulgadas na reunião do Bolsonaro com seus ministros mostram aí a preocupação do Bolsonaro com as pesquisas eleitorais que mostravam, na época, a vitória do Lula no primeiro turno. Tanto o Bolsonaro quanto os ministros falam em virada de mesa antes das eleições. Tem algum embasamento para provar que foi tramada aí nessa reunião uma ruptura institucional? Não, o que, conforme diz o Hamilton Mourão, essa reunião de fato houve. O Mourão não teria participado, mas são participação de militares próximos ao presidente. Nenhum militar da ativa, como, por exemplo, comandante do Exército, da Marinha Aeronáutica, participaram disso. Foi apenas uma avaliação de como deveria proceder caso ocorresse alguma irregularidade no processo eleitoral, né? Então, isso que aconteceu. Por si só, isso não cobra, não comprova a, a cogitação para dar o golpe de Estado, mesmo porque, como o próprio Jair Bolsonaro sabia, ele não contava com o respaldo da cúpula das Forças Armadas. Então, o que foi apenas um movimento interno entre os militares integrantes da equipe ministerial. Doutor Quiochi, o Alexandre de Moraes cita núcleos de investigação do golpe, seriam 6, de desinformação, inteligência paralela, um jurídico e apoio operacional e 2 de oficiais militares. Tem sentido essa linha de raciocínio, doutor Quiochi? Eu acho que não, né? O que acho estranho nessa investigação é que não há nenhum servidor público com foro privilegiado. Então, é muito estranho que o Supremo Tribunal Federal esteja procedendo a essa investigação. Você está lembrado que o presidente Lula, quando terminou seu mandato, ele não respondeu o processo perante o Supremo Tribunal Federal. Ele respondeu em primeira instância na Vara Criminal de Curitiba, depois foi confirmado a sua prisão com aumento de pena e depois foi reconfirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, até que, enfim, o Supremo Tribunal Federal procedeu à descondenação, entendeu? Então, por que, no caso do Bolsonaro, tem que começar o processo investigatório no Supremo Tribunal Federal? E todos esses militares, 4 estrelas, que foram vítimas de busca e apreensão e de interrogatório lá na Polícia Federal, eles não estão exercendo o cargo público a justificar o foro privilegiado. Então, eu acho estranho isso daí, né? E mais ainda, um dos fundamentos, quer dizer, não foi baseado apenas, tão somente na, na minuta do golpe. É uma sucessão de fatos. É o cartão da vacina, a perturbação da baleia, joias que eles ganharam como chefe de Estado e ficou com a posse deles. E o que existe, isso vazou na imprensa, é um relatório contundente da ABIN, né, responsabilizando diretamente o governo Lula pelos acontecimentos daquele dia. Só que depois que, acho que é do segundo escalão da ABIN, soltou esse relatório, ele foi demitido. Ele foi imediatamente demitido. Então, não se fala mais desse relatório, né? Então, afinal de contas, o governo teve responsabilidade ou não nos atos de vandalismo de 8 de janeiro, que está sendo utilizado como um dos fundamentos para a ação da Polícia Federal nessa operação busca da verdade.
Doutor Kiyoshi, a gente já discutiu nesse espaço, né, falando de Agência Brasileira de Inteligência, a gente já discutiu nesse espaço a possível atuação aí de uma BIM paralela no governo passado. As imagens da reunião de Bolsonaro com os ministros, onde Augusto Heleno fala sobre as operações de agentes infiltrados da BIM nas campanhas eleitorais, reforçam a tese dessa arapongagem aí durante o governo Bolsonaro, doutor Kiyoshi? Eu acho que não, né? O presidente nega peremptoriamente, né, essa tal de ABIN paralela. O próprio chefe do gabinete institucional, o general Heleno, também nega. Agora, o que é usual na ABIN, que é um órgão sucessor do temido SNI, é o serviço de espionagem contra espionagem, entendeu? Isso faz parte do métier. Então, investigar e dar, monitorar e fornecer eventuais informações sobre determinadas autoridades, notadamente autoridades legislativas, e para municiar o presidente da República com essas informações, tendo em vista a oportunidade ou não do envio de determinado projeto de lei, né? Ele tem que buscar as tendências dos parlamentares, se vão rejeitar de plano ou se vão aprovar. Se ele tem informação de que a rejeição será sumária, ele vai guardar para outra oportunidade. Então, tecnicamente, esse serviço de espionagem e contra-espionagem faz parte do governo, do órgão de assessoramento do presidente da República. Doutor Kelch, mudando de assunto agora, em 2023, a lei anticorrupção completa 10 anos. E para celebrar, o Brasil acordou aí com a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu a multa da Odebrecht na Lava Jato. Nos últimos 5 meses, Toffoli suspendeu cerca de 14 bilhões de reais em multas, né, firmadas em acordos de leniência. Isso abre as porteiras aí, doutor Kiyoshi, para novas anulações? Sim, eu acho que a partir da descondenação do Lula, houve uma sucessão de nulidades de processo da Lava Jato por não para retirar aquela peculiaridade da decisão do Lula, para dizer que o procedimento é genérico, é democrático. Então, todos aqueles que foram vítima de arbitrariedades na Operação Lava Jato terão seus processos anulados. Agora, anular o resultado da delação premiada. Quer dizer, uma confissão espontânea e devolução espontânea dos recursos desviados do Tesouro Nacional, notadamente da Petrobras, do Banco do Brasil, BNDES e do Fundo de Pensão, entendeu? Da Previdência Complementar das estatais. Isso não poderia estar acontecendo, entendeu? Agora, aquele da Odebrecht, agora, depois da operação que desmantelou a Odebrecht, ele foi sucedido por uma outra empresa. Essa nova empresa entrou com pedido de devolução das multas que ele estava pagando por conta da delação. Ora, qualquer estudante de direito sabe que a empresa sucessora responde pelos atos da empresa sucedida, entendeu? Se a moda pega, então todo aquele que tem alguma dívida, alguma encrenca, ele vende para um testa de ferro, um terceiro, e um terceiro entra com pedido de perdão. Quer dizer, isso está errado. Isso é absolutamente errado. Agora, esse caso que está com Dias Toffoli é um caso que não tem nada a ver com a Operação Lava Jato, o negócio da Petrobras. É um outro caso independente em que o empresário fez um acordo de leniência para diminuir o tamanho da pena dele. Então, em troca disso daí, ele se dispôs a devolver o que ele furtou dos cofres públicos, das estatais, entendeu? Então, a Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso lá no Supremo Tribunal Federal para reverter isso daqui, porque
as outras decisões não servem de paradigma, porque não está ligado com a Operação Lava Jato. Doutor Quiochi, a gente ainda citando aí 10 anos da lei anticorrupção no país, né? Os acordos de leniência vieram justamente aí no patamar da Lava Jato por causa da operação do Brasil com outros países, como Estados Unidos, como Suíça, né? Que exigiam aí que o Brasil fizesse acordos de leniência. E a gente vendo tantos acordos de leniência sendo desfeitos, as multas sendo perdoadas, não é uma questão, foram positivos os acordos de leniência, o Brasil soube aproveitar esse instrumento no combate à corrupção? Sim, o Brasil aproveitou de uma forma proveitosa esse instrumento, não só da delação premiada, como também do acordo de leniência, né? Que passa uma esponja nos crimes, em troca da compensação financeira pelos danos que eles causaram ao erário público. Só que, depois de investido bilhões nessas operações, com a mobilização da Polícia Federal em todo o território nacional, e que resultou num resultado altamente positivo, agora vem a jurisprudência desmontando um a um esses acordos de leniência. Então, fica-se a impressão que nosso país, a justiça está protegendo os bandidos, né? Os bandidos têm tudo. Ele tem uma espécie de quarta instância, né? Depois de transitado em julgado, uma quarta instância para conduzir a estaca zero, né? Fica o dito por não dito. Isso é muito ruim, ao passo que o cidadão comum está sendo preso, encarcerado, sem o devido processo legal. Então, essa situação de injustiça social, e toda vez que você protege um assaltante dos cofres públicos, causa certamente uma injustiça social, porque são recursos da sociedade para enfrentamento dos problemas enfrentados pela população que está desaparecendo pelo ralo. Doutor Quiochi, nosso tempo terminou, mas eu queria muito agradecer a sua presença neste espaço do NGT Notícias. Obrigado. Esse foi o Dr. Quiochi Arada falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.